Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 8 do curso Matemática para Informática. Hoje o assunto é múltiplos e divisores. Continuando com o nosso conjunto universo somente com os inteiros não negativos, ou seja, entre o zero e entre os positivos. Vamos lá, vamos a uma definição. Dados dois números inteiros, nós temos lá o n e o m, por exemplo. Se nós conseguirmos encontrar um outro inteiro, terceiro inteiro, vamos representar por k, tal que essa informação aqui seja verdadeira, k vezes n é igual a m. Então, existem três formas de expressar isso na língua portuguesa. A primeira forma é dizer m é um múltiplo de n, ou m é divisível por n. E a terceira forma é n é um divisor de m. Então, três formas equivalentes de representar o mesmo fato. Pois bem, as três frases anteriores, elas podem ser escritas em linguagem matemática da seguinte forma. Olha só, então os matemáticos criaram um novo símbolo, essa barra vertical, o que diz aqui? Que o n divide m, ok? Então, n é um divisor de m, ou m é um múltiplo de n. Vai ter que ser nessa sequência aqui, tá bom? Então, uma forma muito rápida, com apenas três símbolos, você escreve em uma linguagem matemática o equivalente àquelas outras frases em português. A negação ela é escrita da seguinte forma, também é um novo símbolo, uma barra vertical, mas com um traço. Então, aqui é a negação. Então, n não divide m, né? O n não é um divisor de m, ou m não é múltiplo de n. Vamos lá. Digamos que alguém nos deu esses números aqui, 5 e 30. E aí vem a pergunta, existe algum inteiro k, tal que k vezes 5 é igual a 30? Para pensar, existe esse k? Sim, esse k é o 6. Então, para exemplificar, então, todas essas frases aqui estão corretas e são equivalentes. 30 é um múltiplo de 5, 5 é um divisor de 30, ou em linguagem matemática você vai escrever dessa forma, 5 para 30. Vamos lá. Expandindo nossos conceitos, vamos ver agora os múltiplos. O conjunto dos múltiplos de um inteiro qualquer n é representado pelo símbolo, olha só que é a simbologia nova. M de múltiplo, M maiúsculo, abre parêntese, o n e fecha parênteses, ou seja, aqui são os múltiplos do inteiro n. Vamos ver exemplos. Quais são os conjuntos dos múltiplos de zero? Ora, só tem um elemento, isso é um conjunto unitário, só tem o zero, porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Agora, os múltiplos de 1, daí tem infinitos números, são exatamente o nosso conjunto universo. Os múltiplos de 2, aí já entram só os números pares. Nós temos os múltiplos de 3, e assim sucessivamente. E aí, uma coisa que chama atenção. O zero é múltiplo de todos os inteiros. Vamos voltar aqui um slide. Olha só. O zero aparece em todos os conjuntos. Ok? Então ele sempre vai ser múltiplo de todos os inteiros. Na segunda observação, o que diz aqui? Que o conjunto dos múltiplos ele é infinito, a não ser que o n seja zero. Ok? Então já vimos. O conjunto dos múltiplos de zero é unitário. Todos os outros conjuntos de múltiplos, eles são infinitos. Vamos ver os divisores. O conjunto dos divisores de um inteiro qualquer n é representado por essa simbologia aqui, um D maiúsculo, abre parênteses, o n e fecha parênteses. Exemplos. Os divisores de zero, olha só que interessante, ele é infinito. Entre infinitos números, mas você vê que não tem aqui o zero, tá? Porque nós já vimos que a divisão por zero não existe. Agora, os divisores de 1 é 1,
Divisores de 2, apenas 2 elementos. O divisor de 3, apenas 2 elementos. Divisores de 4, 3 elementos. E olha que interessante. Primeira observação, o 1 é divisor de todos os inteiros. Vamos voltar ao slide e ver aqui. O 1 aparece aqui, aqui, aqui e aqui. E vai aparecer em todos os conjuntos de divisores. Então, o 1 é divisor de todos os inteiros. E a segunda observação agora muda, é o inverso do que nós vimos na multiplicação. O conjunto dos divisores é sempre finito quando n é diferente de zero. Quando n é zero, o conjunto é infinito. Todos os outros conjuntos divisores são finitos. E olha só que coisas interessantes aqui. Todas essas afirmações são válidas. Elas estão escritas em linguagem matemática, mas vamos traduzir para o português. A cardinalidade do conjunto dos múltiplos de zero é igual a 1. Verdadeiro. A cardinalidade do conjunto dos divisores de zero é infinito. Sim. E a cardinalidade do conjunto dos divisores de 1 é 1. Só tem um elemento, sim, que é o próprio 1. E a cardinalidade do conjunto dos múltiplos é infinito quando n for não nulo. Também é correto. Vamos lá. Uma definição aí interessante para nós. Muito importante, na verdade, para todo o nosso curso. Um inteiro n é chamado de primo quando o conjunto dos divisores dele possui apenas 2 elementos. Sua cardinalidade for 2. Olha só. Os primeiros inteiros primos. Os divisores de 2, 1 e 2. Divisor de 3, 1 e 3. Divisores de 5, 1 e 5. E assim sucessivamente. Divisores de 19, 1 e 19. Ou seja, o conjunto dos divisores de um número primo só pode ser o 1 e ele mesmo. Sempre então vai conter 2 elementos. E aí, do inteiro primo nós passamos para o inteiro composto. O que é o inteiro composto? É aquele que só pode ser o produto de 2 ou mais primos. 2 ou mais primos. Os inteiros 0 e 1, eles não são primos nem compostos. Preste atenção nisso. Os inteiros, o 0 e 1, eles não são primos nem compostos. Não podemos classificar nenhum dos dois grupos. Eles estão à parte. Então vamos lá. Para testar o entendimento de vocês, eu vou fazer 4 perguntas importantíssimas. Quantos divisores tem o número 1? Quem lembra disso? É 1. 1 só tem um divisor. Pois bem. Quantos divisores tem o número 0? Alguém lembra disso? O 0 tem infinitos divisores. Quantos divisores um número inteiro deve ter para ser um primo? Lembram? 2. 2, basta ter 2 números no conjunto dos divisores. Qual é o menor inteiro primo? Lembra da tabelinha que eu fiz? O menor número inteiro é o 2. Por que eu considerei essas 4 perguntas importantes? Porque até hoje eu encontro pessoas graduadas em matemática ou pessoas graduadas em engenharia, em física, que erram essas 4 perguntas básicas. Infelizmente, você ainda consegue ver isso hoje em dia. Vamos lá. Vamos ver os múltiplos em comum. Olha só, esses 2 conjuntos aqui, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 15. Eu coloquei alguns valores alguns elementos desses conjuntos, e eu faço a pergunta: vocês conseguem ver algo em comum entre eles? Eu vou aqui destacar em vermelho, né, os múltiplos em comum. Está aqui. Aparece o 0 em um, em outro. Aparece o 30 e aparece o 60. E vão aparecer mais. Vão aparecer infinitos mais. Aqui aparece apenas, eu estou destacando os 3 primeiros. Então, a interseção entre os 2 conjuntos é representada assim, né, a interseção entre os conjuntos dos múltiplos de 6 e o conjunto dos múltiplos de 5 vai ser o conjunto contendo 0, 30, 60, 90, 120 e 150.
Bom, isso é o quê? Olha só, esse número aqui, ele é o menor não nulo. Então, o conjunto então de interseção vai ser igual ao conjunto dos múltiplos de 30. Olha que interessante. Então, do conjunto dos múltiplos em comum, só nos interessa o de menor valor não nulo. Esse inteiro não nulo será chamado de mínimo múltiplo comum. E será representado por essa simbologia aqui. Pode ser MMC minúsculo ou MMC maiúsculo, não importa, você pode encontrar em livros, em artigos, essas duas formas. Tá? Então, olha só, essas afirmações elas são equivalentes. Eu posso escrever assim, que o MMC de A e B é igual a M, ou que a interseção entre o conjunto dos múltiplos de A e o conjunto dos múltiplos de B será igual ao conjunto dos múltiplos de M. São equivalentes. Ok? Divisores. Vamos ver agora os divisores em comum. Vejamos os seguintes conjuntos. Nós temos os divisores de 28 e os divisores de 30. Conjuntos finitos, lembram? E aí eu pergunto, quais são os divisores em comum? Eu vou destacar em vermelho. Só tem o 1 e o 2 em comum. Então, a interseção entre os dois conjuntos é este conjunto aqui, 1 e 2. Ou seja, a interseção entre os divisores de 28 e os divisores de 30 é o conjunto dos divisores de 2. Do conjunto dos divisores em comum, só nos interessa o de maior valor. Maior valor. E esse inteiro, então, ele será chamado de máximo divisor comum. Isso é apresentado como, dessas duas formas aqui, MDC de A e B, com MDC minúsculo, ou MDC com as letras maiúsculas, tá? Você pode encontrar em livros e em artigos dessas duas formas. Então, são equivalentes essas formas aqui de escrever MDC de A e B igual a D, ou o divisor de os divisores de A, a interseção com os divisores de B é igual aos divisores de D. São formas equivalentes. Agora vamos ver o algoritmo de Euclides. Para quem não sabe, né, o algoritmo é uma sequência de ações para resolver um problema. Um algoritmo tem entradas e saídas. E aí, então existem algoritmos para encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Esse aqui é o mais conhecido, né, de MMC, o mais fácil. Eu calculo aqui o MMC de 48 e 56. Eu escrevo, começando aqui 48 e 56, e passo um risco. Isso aqui é bem comum lá do nosso ensino fundamental. Só que aqui só pode entrar nessa coluna números primos. Então, vamos começar por menor número primo, o 2. O 2 divide 48 e 56? Sim, divide. Então, eu ponho aqui a divisão 24 e 28. Como posso ainda dividir os 2 por 2? Sim. Então, continua a divisão 12 e 14, que também dá para ser dividido por 2. Aí eu chego aos 6 e 7. Bom, ainda posso dividir o 6 aqui por 2. Não esse, não o 7, mas o 6 eu posso. Então eu coloco aqui 2. E agora eu atinjo os valores 3 e 7. Então o 2 já não funciona mais. Eu tenho que partir para o próximo número primo. O 3. O 3 eu consigo dividir aqui algum? Sim, esse aqui. Então ponho aqui 1 e repete o 7. Agora eu dei o 2, deu 3 e serve. O 5 serve? Não, não serve. Então para o próximo número primo. O 7. 7 divide? Divide. Então eu encontrei aqui no final 1 e 1. Eu faço agora a multiplicação de todos esses números primos e chego à conclusão que 336 é o mínimo múltiplo comum entre 48 e 56. Já o MDC agora de 56 e 91 é muito simples. Eu vou fazer a divisão de 91 por 56, ou seja, o maior pelo menor. Ponho aqui, divido 91 por 56, encontro quociente 1, resta 35. Agora, cai fora o maior, que é o 91. Então, o 56 assume a posição do 91, passa a ser o maior, e eu divido pelo resto, 35. Ora, 56 dividido por 35 dá quociente 1, resto 21.
cai fora 56. Agora eu divido 35 pelo resto anterior, que é o 21. Então 35 dividido por 21 dá quociente 1, resto 14. Cai fora 35, divido 21 por 14. 21 por 14 dá quociente 1, resto 7. Cai fora 21, divido 14 por 7, aqui, dá quociente 2, resto 0. Quando eu encontro o resto 0, então parou a minha conta, e aí porque eu não posso dividir 7 por 0, e agora eu encontrei o 7. Então 7 é o máximo divisor comum entre 56 e 91. Então, na verdade, o algoritmo consiste em sucessivas divisões, sempre depois de terminar a divisão, desconsidera o número maior, o dividendo, né? O algoritmo para encontrar o MMC não tem nome, mas o algoritmo para encontrar o MDC, sim, ele tem um nome, é um nome famoso. Guarda-se na memória o algoritmo de Euclides, esse é o nome. Os dois algoritmos, eles podem aceitar mais de duas entradas. Você pode colocar aqui 3 números, 4, 5, tanto faz, mas é possível você fazer, se estender esses algoritmos para mais de 2 números. Só um detalhe que as pessoas não percebem é que o MDC de ABC, ou seja, quando aparece 3 ou mais, né? Então é o MDC do MDC de A e B com C, ok? Então primeiro você faz o MDC de A e B, o que sobrar, né? O valor que você encontrar, você faz o MDC desse valor com C. Então é isso. Então, se tiver 4, você vai fazer a mesma coisa. Começa com A e B, depois aí o MDC com C e depois o MDC com D. Quando o MDC entre dois inteiros é igual a 1, dizemos que os inteiros são primos entre si ou coprimos. Essas duas formas estão equivalentes, são muito usadas em livros, em artigos, ok? E é uma coisa importante para nós, guarde isso na memória. Olha só, o 4 ele não é primo, o 9 também não é primo, mas 4 e 9 são primos entre si, pois o máximo divisor comum entre eles dois é 1. E é isso, chegamos ao fim da aula muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Vocabulário novo, nós temos o múltiplo, divisor, divisível, primo, composto, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, algoritmo de Euclides, primos entre si e coprimos. E a simbologia nova foi essa aqui que a gente introduziu, todos esses símbolos aqui. Então é isso. Força e honra. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.